É, bom, então tá. Então fiz a escola, as escolas. Mas é que tá, o sistema era muito diferente. Tá? Ginásio já era uma coisa. Não dá nem para imaginar hoje como é que é? O fundamental são os 9 anos, 8 anos, não sei eu, agora passou para 9, tá? Então, não é, na época já o básico era só os 4 anos de grupo escolar. Depois já tinha um processo seletivo para ver quem podia entrar para o ginásio. Tá? Bom, mas enfim, fiz ginásio no colégio Dom Pedro II, no Parque Dom Pedro II, em São Paulo, um ginásio, e colégio também, depois colégio. Aí era bom aluno, ganhei uma bolsa do cursinho anglo-latino, fiz cursinho para vestibular, passei no vestibular na agronomia, era relativamente fácil, os vestibulares concorridos eram a Politécnica, no ITA, mas eu não, eu queria fazer agronomia, eu ia trabalhar no campo. Fui fazer agronomia. Fui fazer agronomia, mas já com ideias, tá? Já no colégio eu tinha participado de movimento estudantil, não tanto quanto minha irmã, mas enfim, um pouquinho, tá? É, e lá na agronomia, é, eu achei que eu tinha todo o direito de expressar minhas ideias. Eu não fiz nada de subversivo, não coloquei bomba em lugar nenhum, faço questão de dizer, né? Mas enfim, mas eu falava abertamente, e eu acreditava nisso, tá? Uma lógica elementar, tá? Uma economia planejada, uma coisa planejada, você tem né, um plano, faz isso, faz aquilo. Essa anarquia capitalista não pode, não tem dúvida. A economia socialista é o sistema do futuro. O capitalismo vai acabar. Além do que, é um sistema de exploração, a mais-valia, etc. Eu tinha lido tudo isso, etc. E falava isso abertamente. E lembro que logo que eu fui para Piracicaba, eu tinha preocupação de, né? Meu pai ganhava, tudo bem, razoavelmente, mas com 5 filhos, o seu orçamento era sem dúvida apertado. Eu queria, na medida do possível, liberar meus pais de qualquer encargo financeiro, tá? E logo procurei alguma coisa, atividade remunerada, né? Eu estava ainda careca como é que é? De cortar cabelo por causa de bicho. Teve uma espécie de processo seletivo para professor do cursinho mantido pelo centro acadêmico. Lá fui eu, virei professor de cursinho. Isso no primeiro ano da agronomia. E também comecei a arranjar aluno particular. Aulas de, como é que é? Matemática, química, física. Modéstia à parte, eu tinha uma certa facilidade com matemática, e o que me permitia, tá? Sim, tinha um conhecimento prévio também como é que é, da profissão. A minha avó materna dava aulas particulares de línguas, inglês, alemão, francês. Sim, a minha avó materna, além do alemão e do inglês e do português, ainda falava francês, tá? E dava aula de línguas. Né? Então a ideia de que você podia ganhar um dinheirinho dando aulas particulares, para mim era uma coisa familiar. Minha mãe também. Minha mãe, depois de certa fase da criação dos filhos, começou a dar aula particular de línguas. Tá? Ah, bom, lá fui eu para Piracicaba, me tornei logo, como é que é? Professor, professor particular, ganhei um dinheirinho, consegui comprar uma lambreta. E aí os meus colegas, você que é comunista, vamos dividir essa lambreta, me dá uma roda, etc. Você não está entendendo nada. Eu estou falando de um sistema econômico, não de uma divisão igualitária das coisas. Mas, enfim, eu falava abertamente, defendia as minhas ideias de que achava que, convencido que eu era, sem dúvida nenhuma, que o socialismo seria evidentemente, a fase seguinte, né, do desenvolvimento da humanidade. Sim, daí veio o golpe de 64. E aí, até hoje, eu não sei direito por quê, mas tá, lá sei eu.
O movimento reacionário tinha as suas listinhas de pessoas a serem presas. Tá? E eu me lembro que tive essa preocupação. Será que eu vou ser preso? Eu não vou ser preso? Tá? E tinha um físico conhecido, eu não vou lembrar o nome dele agora, 1964, em São Paulo. Ele já estava certo idoso. Quase que veio o nome, mas não veio. Mas enfim, eu falo. Hã? Schenberg. Obrigado. Mais uma vez. Mário Schenberg. Exato. E a filha do Mário Schenberg era aluna da Exalc. E o Mário Schenberg era conhecidamente, não, esse é, como é que é, faz parte do... O Partido Comunista era ilegal, mas era, como é que é? As pessoas sabiam que existia, e uma pessoa que nem o Mário Schenberg, reconhecido como físico, crítico de arte, não sei o que mais, enfim, uma pessoa de grande prestígio, mas era sabido, era membro do comitê central do Partido Comunista do Estado de São Paulo. Tá? Era sabido. Tá? Eu falei, não, Mário Schenberg foi preso? Não foi preso, então deixa de besteira, não vou ser preso coisa nenhuma. E erro de avaliação, né? Porque para uma pessoa ser preso, as autoridades reacionárias tinham... Uma coisa era razão para ser preso, outra coisa preocupação de não irritar demasiadamente, vamos dizer, o respeito a... Certo? E o Mário Schenberg, ele acabou sendo preso. Claro, deu problema, porque ele já era um senhor idoso, com problema de diabetes, não sei o que mais, saiu na imprensa, não pode, tá, foi solto, mas enfim, mas eu possivelmente fui preso antes do Mário Schenberg. Como? Estava assistindo aula, veio lá o Bedel me chamar, dizendo que o diretor queria falar comigo. Fui eu, o gabinete do diretor. O diretor depois ficou ministro da Agricultura do governo militar. Tá? Ele era um claro simpatizante, tá? Mas enfim, mas ele podia seguir certas... Até hoje eu fico assim, mas podia seguir certas normas, né? A norma básica é que um sujeito não pode ser preso sem ter alguma razão, né? Quer dizer, formalmente se exige um mandato judicial uma pessoa ser preso, né? Mas esse diretor, não, me entregou para a polícia assim, tá? Pode levar. Aí não mandou o Bedel me chamar para me entregar para a polícia. E lá fui eu para a cadeia de Piracicaba. Como até falei ontem, eu não me lembro de ter ficado muito aterrorizado nem nada, porque sei, eu era um jovem de 22 anos, irresponsável, excessivamente confiante, certamente, tá? E lá, tá bom. A minha preocupação foi, me lembro claramente, minha preocupação foi, eu estava comigo com alguma caderninho, naquela época eu usava caderninho, não tinha telefone celular, caderninho com endereços, nomes, etc. Eu tenho que jogar isso fora antes que, né, alguém me pegue isso e me veja toda a lista de endereços que eu tenho nesse caderninho. Aí eu me lembro de quando eu cheguei na cadeia, sim, me puseram numa cela comum, a cela comum tinha 3 beliches e tinha presos comuns também, tinha lá um maconheiro, ladrão de galinha, um sujeito que tinha dado chumbinho fino na perna do soldado. Eu fiquei 50 dias lá, né? Fiz quase que amizade com eles, né? E aí tinha o cantinho lá, o banheirinho, que é só o buraco no chão. Aí eu me lembro que eu tentei mastigar aquela carteirinha, e jogar para destruir a carteirinha. Essa foi a minha preocupação. Depois, sosseguei, tá bom. Vou ficar aqui e esperar, vamos ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada muito extraordinário. Algum dia, sei eu, se é técnica, mas tiraram. O delegado, como é que é, chamou para como é que é? Arguição. Não é bem arguição, inquérito. Arguição é termo acadêmico. À noite. Hã? Inquérito. Tá de noite, não por que de noite? Acho que sim, as pessoas já ficam com mais medo, etc.
Eu me lembro que, novamente, irresponsavelmente, como é que é? Tinha um escrivão tomando nota, ele fazendo perguntas, eu respondendo. Me lembro de umas coisas bobas, tá? O sujeito era incompetente, sabe? Depois o regime militar se aperfeiçoou, inclusive no mau sentido, né? Com os boicotes, etc. Tá? Mas na época não tinha. O delegado de Piracicaba, não. Aí não sei onde eles tinham achado um papel impresso escrito Deus é comunista. Mostrou aquilo, você tem alguma coisa. Eu sou ateu, eu não tenho. Imagina, uma besteira dessa eu não ia escrever de jeito nenhum, tá? E depois que acabou de fazer lá, ainda agora você assina. Daí eu peguei, posso ler? Pode. Eu li, se você me der uma caneta e papel, eu escrevo isso melhor. Aí o delegado, assina isso aí. Tá bom, eu assino. Ou seja, só para dizer que eu não, aqueles 50 dias, tá? Só que eu ia perder o ano por falta, porque eu estava preso. Aí parece que houve alguém percebeu isso, etc. Houve uma movimentação, o próprio CEO se comprometeram lá, tá? Não, ele não vai fugir, etc. Pá, pá, pá. Eu fui solto e voltei às aulas normais, tá? E depois passei por um IPM, Inquérito Policial Militar. Aí foi até um negócio melhor. Mas eu tive sorte, o coronel que foi o inquisidor, o inquérito policial militar, tá? Era, vamos chamar, para as circunstâncias, eu vou considerar que eu tive sorte. Ele era razoável, tá? Tanto assim que eu fui absolvido no IPM, tá? Agora, tá? Tinha dois réus no IPM. Tinha eu e tinha um aluno que tinha entrado em 64. E ele tinha participado de uma reunião do PCdoB. E aí é importante dizer que PCB e PCdoB eram coisas diferentes. Aliás, até hoje tem os dois, né? Quer dizer, PCdoB existe com esse nome, né? O PCB virou Cidadania, chama ainda Cidadania. Acho que é PPS. Agora, agora PPS. PP, enfim, existe, mas tá aí. E aí, antes do golpe, antes de 31 de março de 64, esse estudante calouro chegou de São Paulo, onde ele tinha participado de uma reunião do PCdoB. O PCdoB era considerado linha chinesa. Tinha uma porção de seitas no movimento estudantil, né? Tinha. Lembra que eu tinha um negócio, acho que chamado Polop. O que era Polop? Alguma coisa de operário. Polop, tinha. Não, eu não vou lembrar mais, tá? Mas enfim, mas era. Eu participava, assim, do movimento estudantil e tá, tomei conhecimento dele. Até aconteceu uma coisa, novamente, dentro dessa política curiosa. Estava eu numa reunião da Uni em São Paulo, tá? E aí a Uni tinha que indicar o representante brasileiro para um encontro latino-americano de estudantes de agronomia, tá? Por que fui eu? Só porque eu era um dos poucos estudantes de agronomia que estava numa reunião da Uni. Porque a agronomia, cheia de filho de fazendeiro, era um centro acadêmico relativamente, comparativamente, muito conservador, perto de outros centros acadêmicos do Brasil, tá? E aí uma reunião da Uni, não tinha muitos estudantes de agronomia, não, mas eu fui lá, reunião da Uni, São Paulo. Tá? Daí precisava indicar um representante. E a Uni é que tinha essa autoridade. E lá fui eu. Isso foi, sim, em 63. 63, eu fui o representante brasileiro num encontro latino-americano de estudantes de agronomia. E não é que nesse encontro latino-americano de estudantes de agronomia, lá na quilômetro 47 do Rio, na escola de agronomia lá, as estrelas eram os dois representantes de Cuba. Tinha acabado, né? Pouco tempo a Revolução Cubana, etc. Tá? O pessoal da. Eu me lembro dos linha católica de esquerda, estudantes do Chile. Ficaram quase que ofendidos com aquilo, vamos dizer. Tá? Essa badalação
dos comunistas cubanos, tá? E os cubanos mostraram interesse, eu convidei eles para ir para Piracicaba. Arranjei lugar para eles nas casas dos estudantes de agronomia, ficaram lá. Aí me lembro de uma coisa que eu achei esquisitíssima. Eles receberam um convite para fazer uma palestra numa igreja em São Paulo. Tinha algum padre que né, mexeu os pauzinhos para que os estudantes fossem lá. Tá? Eu nem fui, né? Eu fui. Não me lembro mais direito, tá? Eu sei que eu achei esquisito. O padre convidando para fazer palestra na igreja, tá bom. Vamos lá. Mas isso mostra como é que é? A efervescência política que tinha nesses anos, né? 63, véspera de 64, tá? Mas voltando ao também não vou lembrar o nome dele, mas o estudante de agronomia calouro, voltando de São Paulo, com material de propaganda do comunismo chinês, do Partido Comunista Chinês, e um papel com anotações. Infelizmente, num canto desse papel tinha Hoffman. Porque, depois eu perguntei para ele, eu conhecia ele, tá? Né? Não, é que tá, seria uma conquista. Um sujeito que falava abertamente defendendo ideias socialistas, seria uma conquista para eles, né? O PCB. Eu não era nada do PCdoB. Isso eu falei com toda a convicção para o coronel, porque o coronel né, queria saber, mas como? Você não é do PCdoB? Se ele me perguntasse se eu era do PCB, que alguma ligação com o PCB eu tinha. Mas com o PCdoB eu não tinha ligação nenhuma, então eu podia falar com toda a convicção que não tem nada a ver. Esse sujeito pôs esse nome lá porque ele achava que seria uma boa conquista eu entrar para o PCdoB, mas eu não sou do PCdoB. Tá? Mas enfim, o coronel se convenceu de que eu tinha só ideias subversivas e nada mais, etc. Agora, o aluno, esse aluno, o calouro, sumiu. Ele depois do golpe ele não apareceu mais. Então ele foi, como é que chama isso? Réu ausente, né? Nesse IP, nesse inquérito policial militar. Ele foi condenado, mas enfim, nunca acharam ele. Eu depois soube da história dele. Tem um vídeo no YouTube, um homem extraordinário com o ex separado. Se é extraordinário, não é. Por um lado é um homem comum, por outro lado é um homem extraordinário. Ele foi um soldado do PCdoB, né? A história contada dele. Uma coisa curiosa, uma coisa que eu nunca seria capaz de ser. Foi um soldado do PCdoB. Tá? Mas enfim. Por que eu virei professor da Exalc? São coisas. Sim, tem um caráter aleatório, tá? Eu vim fazer Exalc porque achei que ia trabalhar na agricultura. Tinha sonhos bucólicos de que trabalhar no campo era uma coisa bonita, tá? Pá. Claro que ao longo do curso eu já fui perdendo isso, né? Aí, como eu tinha estudado economia antes da disciplina, a disciplina da economia, para as pessoas interessadas em administrar uma fazenda, era uma coisa chata, tá? Os alunos não se mesmo os alunos interessados em aprender agronomia não eram bons alunos no curso de economia, tá? O professor catedrático, na ocasião, e aí também precisa lembrar que era outro sistema, era a cátedra. O professor catedrático tinha se tornado catedrático, defendendo a sua tese de catedrático, e ele era o dono da cátedra. Era uma espécie de feudo. Hoje isso é quase inimaginável, tá? Mas o professor catedrático convidava os seus assistentes. Não tinha processo seletivo. A gente está tão acostumado com essas coisas hoje que talvez a gente até estranhe, mas peraí, catedrático não. Catedrático, você quer se tornar meu assistente? Então você está convidado e pronto, acabou. Certo? Sim, passava pela congregação, mas a congregação era a reunião dos catedráticos. Os catedráticos, isso aqui é, como é que é? A gente deixa você fazer o que você quiser na sua cátedra
e você deixa eu fazer o que eu quiser na minha cátedra. Não vamos, né? Que eu saiba, o sistema era esse. Apesar disso, quando o professor Érico da Rocha Nova me convidou... Ah, bom, por que o professor Érico da Rocha me convidou? Sim, porque eu fui um aluno excepcional na matéria dele. Aliás, a matéria foi em 64. Aí eu... Enfim, o professor Érico um dia estava dando aula com base num livro do Suíze, Teoria do Desenvolvimento Capitalista, eu acho, o nome. Tá? Eu conheci o livro. Algum outro aluno na turma conhecia aquele livro? Claro que não, é uma coisa quase impossível. Tá? Aí o professor Érico da Rocha Nova não, foi se meter numa dedução, não me lembro mais bem qual. Eu estava lá sentadinho, porque eu já tinha tá seguindo esse livro, tá? Estava seguindo o livro, tá? Aí quando o professor Érico da Rocha Nova se atrapalhou na dedução, eu falei, ah, tá aqui, ele se atrapalhou aqui tá errado, tá? Professor, você se enganou ali. Claro, um negócio desses, numa aula que ninguém estava entendendo nem o que ele estava falando, porque eles tinham, eu não sei porque o professor Érico da Rocha Nova, num curso de economia para agronomia, tinha pego um livro do Suíze para dar uma aula. Era uma coisa totalmente irracional de um ponto de vista didático, mas enfim, eu tinha um livro. Além disso, como eu perdi por falta, tinha um sistema que eu chamava exame vago. Aí no mês de, lá sei eu, fevereiro, quem não tinha sido aprovado pelo sistema normal tinha uma segunda chance. Mas eu, no caso, não é porque eu não tinha tirado a nota, é porque eu tinha tido muita falta. Eu fiquei por tal exame vago. O professor Érico não era nada durão na disciplina. Provava quase todo mundo. Os que estavam ali fazendo exame vago eram eu e alguns que nem o mínimo para passar, que era fácil passar, sabiam, tá? E o exame vago era assim, o professor catedrático, seus assistentes, e os meia dúzia ali de alunos fazendo exame vago. Era uma coisa quase que pessoal, né? Tá? Então, tá, claro, eu esnobei, modéstia à parte, tá? Enfim, o professor ficou me conhecendo. Ironicamente, em parte, ele ficou me conhecendo até por causa por causa da ditadura, pelo fato de ter sido preso, tá? Mas ele me conhecia. Quando? Ah, ah, ainda teve que tinha o curso de agronomia é 4 anos, era 4 anos. Quando eu entrei, passou para 5, porque para criar uma diversificação. E a diversificação eu já fiz de economia, tá? Eu cheguei a fazer estágio de pesquisa junto com o professor Cobra, na mecânica, tá? Eu gostava das coisas que eram mais matemáticas, etc, tá? Enfim, a mecânica, mas tá, depois apareceu alguma coisa lá de economia, e eu me interessava mais em economia já, daí por causa dessa história de as polêmicas de movimento estudantil, etc, comecei, né, estava mais interessado em economia. O fato é que, quando eu me formei, eu recebi o convite do professor, do catedrático, que é ser assistente. Aí tá. A minha perspectiva era trabalhar como agrônomo de Casa da Lavoura, para o estado de São Paulo. Tinha vaga sobrando. O sujeito com diploma universitário praticamente tinha um emprego garantido se ele quisesse trabalhar em Casa da Lavoura. Mas, tá bom, eu já estava acostumado a dar aula, tinha dado aula em cursinho, não, tá, quem sabe, vamos experimentar, né? E lá fiquei eu, e fiquei até hoje, como professor da Exalc.